Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos voltando aí para mais uma aula do canal Informática Sem Frescura. E hoje nós vamos estudar a guia, ou seja, a faixa de opções revisão, pessoal. Que é, vamos dizer assim, uma das mais importantes no que se trata a você ter um texto com um mínimo de refinamento. Porque é muito comum hoje aí com as redes sociais, o falecido MSN, né, o Messenger, enfim, hoje se usa aí o Google Talk ali, enfim, a parte ali do Facebook, enfim, pessoal, o Skype. O pessoal digita aí de qualquer jeito, né? E aí a gente tem textos com uma péssima qualidade, bastante erros de português, erro de concordância. Então a nossa faixa de opção revisão serve para isso, para nos ajudar aí com a ortografia e a gramática do nosso documento. Beleza? Então, na prática, eu vou simplesmente usar o texto que a gente já usou numa outra aula, que é O Poder das Palavras, de um autor chamado Alexandre Rangel, um livro que chama O que Podemos Aprender com os Gansos Selvagens, ok? Então, na prática, pessoal, você construiu o seu texto, ele está pronto, só te falta fazer a revisão ortográfica dele. Então, você pode simplesmente clicar na faixa de opções revisão e escolher a opção ortografia e gramática, clicar aqui, ou simplesmente usar a tecla F7 do teu teclado, que abre o corretor ortográfico, e ele vai buscar erros no teu documento. Vamos clicar aqui e vamos ver o que vai acontecer. Cliquei. Opa, a verificação ortográfica e gramatical foi concluída e ele não achou nada que pudesse ser alterado. Então, para provar para você que ela funciona, nós vamos gerar algum erro aqui dentro do nosso texto. Vou tentar tirar aqui o acento da palavra lábios. Vou tirar o acento aqui da palavra prática. Não, da palavra prática eu não vou tirar, porque senão se torna uma outra palavra, né? Simples eu vou escrever aqui com a letra N. O que mais nós vamos fazer aqui? Nós vamos dar um espaço aqui depois do... não deixando 2 pontos junto da palavra, que é o correto. Vamos dar um espaço antes da vírgula, isso também se caracteriza num erro. Vamos escrever aqui a palavra contagia com a letra M, vamos gerar um outro erro aqui. E vamos novamente agora clicar em ortografia e gramática para você visualizar do que eu estou falando. Cliquei, observem então, pessoal. Ele faz um resumo para a gente, nos dando, vamos dizer assim, o contexto em que aquela palavra está inserida. Então, olha só, um sorriso nos lábios, aqui já mostrou em vermelho que ela tem um erro. E aqui embaixo ela nos dá a sugestão de correção. Ou seja, se eventualmente essa palavra estiver escrita correta, tá certo, você simplesmente coloca aqui a opção ignorar. Não é o caso, a palavra lábios tem acento, então a gente simplesmente dá o comando alterar. E aí ele já pula imediatamente para o próximo erro. O meu próximo erro é a palavra simples que eu escrevi com a letra N de propósito. Então observem aqui ó, que a sugestão de correção está aqui, então simplesmente vou dar a opção alterar. Uma coisa que cabe fazer distinção, quando o corretor de ortografia e gramática te mostra o erro em vermelho, é um erro de ortografia, ou seja, a palavra está escrita errada ou o dicionário que o Word dispõe não conhece aquela palavra. Então, não necessariamente todas as palavras que ficam em vermelho ou sublinhadas em vermelho são erradas. Por exemplo, geralmente com nomes e sobrenomes é muito comum ele sublinhar em vermelho. Por quê? Porque é uma palavra não conhecida, pessoal. Então, não te preocupa com isso. Se você tem certeza que o teu nome está escrito certo, mas mesmo assim ele se sublinha, por que é isso? Porque é uma palavra não conhecida ao dicionário. Eu vou depois
tentar achar alguma coisa aí que eu possa mostrar para vocês dessa forma. Então, olha só. Nesse caso aqui, olha só a sugestão. Junte o símbolo de pontuação à palavra esquerda. Então, tá ótimo, tá certo essa correção. Já vou dar um alterar, já. Ok. Junte o símbolo também à esquerda aqui, ó. Então, é em verde, é um erro de concordância, vamos dizer assim, ou uma pontuação tá errada. Erro de concordância poderia ser, por exemplo, os cachorros, ou seja, misturar o número, né? Ou seja, um é plural, o outro é singular, é óbvio que está errado, ok? Então, o mulher, por exemplo, ou a homem, entende? Então, quando é um erro de concordância, não é que a palavra está escrita errada, ela está discrepante, ou seja, não está concordando, o verbo não concorda com o sujeito ou alguma coisa nesse sentido. Então, nesse caso, a vírgula foi dado um espaço, então eu vou dar um alterar. Contagia aqui, olha só, está em vermelho, ou seja, está escrito errado, é uma palavra que o dicionário não reconhece. Então ele dá uma sugestão aqui, ó. Contagia, contagie, contagiam, contagiar. Então é contagia. Então clico aqui e dou o comando alterar. Verificação ortográfica e gramatical foi concluído. Então, pessoal, é bastante simples e a partir de hoje que vire regra na tua vida. Terminou um texto, pressiona a tecla F7 do teu teclado ou vai na guia revisão, clique em ortografia e gramática para ver se você não fez nenhuma lambança. É lógico que a gente não faz isso por querer, ok? Mas é de suma importância que você cuide disso. Então eu vou escrever aqui, por exemplo, imagina que o seu nome aqui, ó. Imagina que o seu nome é Nerso da Capitinga. Lembra desse da escolinha do professor Raimundo? Pois é, pessoal. É um nome, o nome está escrito corretamente, nome e sobrenome. Só que, infelizmente, o corretor não conhece essas palavras, então ele nos marca em vermelho, dizendo que há um erro, ok? Então, como é que eu faria isso para que esse erro não aparecesse mais? Vou lá de novo, ortografia e gramática. Observa aqui, ó, Nerso, ele dá sugestões, ó, Nero, Meros, Nervo, Verso e Terço. Nenhuma delas é a opção que eu quero. O nome está correto. Então, o que eu faço? Olha só, pessoal. Eu tenho aqui a opção adicionar ao dicionário. Então, se você escrever uma palavra muito sofisticada, algum termo estrangeiro que você usa corriqueiramente no teu texto, ele vai marcar como errado, mas é uma palavra que você tem certeza que está escrito certo. Então, o que você faz? Você vem aqui e adiciona ao dicionário. Capitinga, da mesma forma. Ó, capetinga, capetinha. Não é capitinga. Então eu vou dar o comando adicionar ao dicionário. Ok, e da próxima vez que eu usar, vou escrever, por exemplo, Nerso de novo aqui. Observe, não marcou. Por quê? Porque agora essa palavra já faz parte do dicionário. Cuidado para usar isso com moderação. Não aceite e não inclua no teu dicionário qualquer palavra sem ter certeza que ela está escrita da forma correta, ok? Então, use um dicionário. Se você não tiver um dicionário, use o Google. O Google funciona muito bem para isso. Você simplesmente escreve a palavra que você tem dúvida lá e o Google pode te dar uma sugestão. Outra coisa interessante, pessoal, aqui ó, que a gente tem na revisão é o dicionário de sinônimos. Então, por exemplo, eu vou selecionar aqui a palavra instante e vou clicar em dicionário de sinônimos. Observem o que aconteceu aqui, ó. Instante. Ele me deu aqui uma sugestão, ó. Baque, minuto, momento. Então, ele me deu 3 sugestões que eu poderia utilizar para substituir essa palavra sem mudar a estrutura. Claro que baque eu não escolheria, mas minuto ou momento, perfeito. Círculos, pessoal, olha só. Girando em círculos, círculos e círculos. Então imagina que eu quisesse substituir um deles aqui por alguma outra palavra. Selecionei e vou buscar aqui, ó, vou clicar em dicionário de sinônimos. Círculos, ambientes, elementos, meios, anéis, cintos, rodas. Entenderam, pessoal? Então o dicionário de sinônimos é bastante interessante. Por quê, pessoal? Para construir um texto de qualidade. Observem que se você ali efetivamente criou um texto, puxou de dentro das suas ideias, construiu da melhor forma possível, aí você vai ler ele de novo e vê que tem várias repetições de palavras. Isso é normal, pessoal.
Um bom texto tem que ser reescrito algumas vezes para ficar bom de fato. As ideias do teu texto são boas, mas às vezes a forma como a gente expõe elas não está da melhor forma. Então, o dicionário de sinônimos pode ser bastante útil. Outra coisa interessante é a opção aqui, ó, traduzir, pessoal. É efetivamente o que nos diz, fazer uma tradução. Então você, por exemplo, clica aqui, ó, em traduzir. Ó, no meu caso aqui o padrão está marcado, ó, traduzir documento do português para o inglês. Então eu vou clicar aqui e vamos ver que bicho que vai dar. Olha só o que acontece, pessoal. Você tem que ter uma conexão com a internet. Isso não é uma coisa interna na tua máquina. Ok? Então olha só o que aconteceu. Ele está pedindo aqui, ó, ele está dizendo que está prestes a enviar para a internet. Ok? Então eu vou dar o comando enviar porque eu quero que ele faça a tradução. Mandei, tenho que ter uma conexão com a internet para que isso aconteça. Vamos esperar alguns instantes. Observem que a janelinha está aberta. E aí ele está começando a fazer a tradução. Beleza. Olha só que interessante. Então, esse texto está correto dessa forma? Eu não faço ideia, pessoal. Só estou falando que se você precisar em algum momento uma tradução, transcrever às vezes em monografias, isso é muito comum. Nós temos que fazer uma monografia e nessa monografia temos que fazer uma partezinha ali que é o resumo, né, a sinopse dela, e em inglês também. Então aqui é uma dica que eu dou. Você pode usar essa, claro, se vai ficar num inglês perfeito e correto, isso eu não posso dizer. Mas tá aí a dica. Então, tá aí o texto em inglês, e se você posicionar o mouse sobre a palavra ou frase, ele mostra em português também. Ok, pessoal? Outra coisa interessante, você ganha uma atividade no qual você tem que construir um texto com algumas palavras, X palavras. Olha só que interessante, se você clica aqui, aparece um resumo do teu documento, umas estatísticas. Então olha só, contar palavras aqui, ó. Número de páginas, número de palavras, número de caracteres sem espaços, número de caracteres com espaços, parágrafos, linhas. Então, o professor te manda construir um documento com 20 a 25 linhas. Está aqui, ó, esse documento tem 23 linhas, ok? Então, na prática, super simples, super fácil, tá? Não tem frescura. Com relação a essa guia, isso é o que eu considero mais importante. Pessoal, sobre o Word, a última coisa que cabe fazer um breve comentário, só para você não se perder, é as opções de exibição, pessoal. Então, assim, ó, aqui embaixo nós temos, ó, a exibição layout de impressão, que é essa que nos mostra a folha com uma reguinha, ok? Ou seja, eu vejo a página como ela ficaria impressa. Também tem o modo leitura, que é esse aqui do lado. Observem que a folha se espalha, né? Que o documento se espalha de forma que eu possa visualizá-lo em página cheia. Para sair, basta clicar na tecla ESC ou em fechar aqui em cima, ok? Vou clicar na tecla ESC. E temos também o layout de impressão, que eu obviamente não uso. Acho ele me incomoda um pouco, a gente perde a noção de espaço da folha. Então ele não me interessa. Vou clicar e o layout que eu recomendo você usar é o layout de impressão, que fica bem. Então esses mesmos que eu cliquei aqui embaixo estão aqui em cima, ok? Sobre o programa Word, pessoal, da parte elementar e básica do programa Word, era isso que eu tinha para falar para vocês. Isso quer dizer que não haverá mais aulas sobre Word? É lógico que haverá, pessoal. Só que as próximas aulas serão mais sofisticadas. Então, como meta, eu deixo aqui traçado que nós formataremos um trabalho. Aí vamos ver se vai ser um trabalho escolar bem feito ou uma simulação de um trabalho de conclusão de curso, para que você veja como se faz uma formatação profissional no teu texto. Então eu vou mostrar para você toda essa parte de construção de índice, sumário, alinhamentos. Nós vamos pegar um documento, um trabalho pronto e vamos fazer essa formatação, ok? Então eu te convido a assistir as próximas aulas.
Mas nesse primeiro momento nós não vamos fazer isso. Nesse primeiro momento nós vamos entrar agora no conteúdo de Excel, que serão então as próximas aulas a seguir. E eu te convido para vir junto nessa jornada, lembrando que temos muito mais aulas da onde saiu essa no canal Informática Sem Frescura. Vai lá, dá uma olhada, tem aulas de Windows e agora de Word. E em seguida estaremos construindo aulas de Excel e um pouquinho mais para frente aulas de PowerPoint. Nada impede que você deixe uma dúvida sobre o programa Word ou até mesmo sobre o programa Windows. Vem com a gente, deixa um comentário que a gente com certeza vai analisar e vai ver o que está acontecendo. Beleza? O canal Informática Sem Frescura te agradece. Muito obrigado pela tua atenção. Obrigado por vir com a gente aí até mais esse vídeo. E a gente volta dentro em breve. Um grande abraço.